Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, tá? Aqui quem vos fala é a professora de ciências, professora Joana, tá? O que a gente vai fazer hoje? Hoje nós iremos dar continuidade também no nosso conteúdo da astronomia, tá? Do nosso livro positivo volume 3, tá? Unidade 5. Mas também iremos fazer a correção do exercício da página 23, tá? Então, nós vamos primeiro falar um pouquinho do exercício, aí depois a gente parte para o conteúdo, tá? Então, eu deixei um exercício para vocês na página 23, tá? Onde era para vocês trabalharem um pouco das partes que a gente trabalhou sobre o sistema solar, o tamanho, né, dele, a composição e essa estrutura do sistema solar, tá? Aí deixei um exercíciozinho para vocês, para vocês verificarem lá na página, acredito eu que foi na página 23, que falava um pouquinho também sobre o ciclo evolutivo das estrelas que a gente trabalhou. A gente trabalhou o sistema de descrição do ciclo dessa evolução estrelar. Trabalhamos também a classificação da evolução estrelar, tá? Então, para isso, eu estarei mandando hoje, né? Eu mandei, na verdade, um exercício para vocês fazerem, que está na página 23, tá? Então, é esse exercício que a gente vai fazer a correção, tá? Então, vocês podem estar acompanhando lá ele. Só buscar aquele, tá? Aqui, tá? Então, foi essa atividade, foram 4 questões que eu pedi para vocês fazerem a leitura e verificarem lá. Mas aí a gente vai fazer a leitura junto e vai fazer a correção, tá? Então, na primeira questão da página 23, ele fala assim: a nebulosa M16, conhecida como nebulosa da Águia, é um aglomerado de estrelas relativamente jovens, com apenas 2 milhões de anos. Ela situa-se na região de constelação Cauda de Serpente e está distante aproximadamente 7 mil anos de luz, tá, da Terra. Por que? A pergunta é por que algumas nebulosas elas são chamadas de berçário das estrelas? Aí eu até falei para vocês também, né? Em geral, vocês vão justificar, como eu falei nas aulas passadas, né? Porque esse berçário são regiões onde as estrelas são o quê? Formadas, onde elas nascem, né? Então, vocês justificam lá porque é nessas regiões, né, do espaço que as estrelas são formadas. Elas nascem lá e por isso, né, por uma analogia, elas são consideradas como se fosse berçário entre aspas, tá? Na segunda questão, eles colocam lá que Júpiter é um gigante gasoso, né? E é o maior planeta do nosso sistema solar. Você sabia que alguns cientistas afirmam que Júpiter ele poderia ter se tornado uma estrela? Por que isso não aconteceu? Como a gente estudou lá também, né? A gente falou justamente por conta da dependência da massa dele, né? Então, você vai explicar, né? Por que isso não aconteceu? Por que ele não se tornou um planeta, né? Porque Júpiter, né, ele poderia ter se tornado uma estrela, né, justamente pelo processo de fusão nuclear. Vocês vão explicar lá que esse processo de fusão nuclear, ele dá início à formação de uma estrela, né? Ele dá início a essa formação de uma estrela que depende da massa, né? Apesar de Júpiter ele apresentar uma grande quantidade de massa, né? Essa massa ela não é suficiente para se iniciar o processo da fusão nuclear e tornar-se uma estrela, tá? Então, isso que você vai explicar lá na segunda. Na terceira, ele fala assim: a grande fonte de energia que abastece o nosso planeta é o Sol. Sem ele, muito provavelmente a vida na Terra não existiria. Por muito tempo, cientistas e pensadores eles tentaram descobrir a origem da energia irradiada pelo Sol. Com a unificação entre o eletromagnetismo e a óptica, no final do séculos passados, né, que a gente pode dizer, e com o surgimento posterior da física moderna e das teorias sobre a evolução estelar, foi possível encontrar muitas explicações, né,
de onde provém a energia irradiada pelo Sol. Dentre essas explicações, vocês iriam analisar a correta, de onde é que provém a energia irradiada pelo Sol. Vocês iriam marcar lá que provém de processos de fusão, como eu falei para vocês nas aulas anteriores. Essa energia, ela provém de processos de fusão, tá? Que vão ocorrendo justamente no interior do Sol, envolvendo núcleos leves, né? Que são núcleos de hidrogênio, para depois se ter o núcleo mais pesado, que é o de hélio, na combinação, no caso, dos dois hidrogênios. Então, você ficaria com a letra B, tá ok? Nessa questão aí, você poderia marcar a letra B correta, tá? Letra B. Na quarta, ele fala assim: leia atentamente o texto a seguir. Quando olhamos para a constelação de Órion com um binóculo, podemos identificar a cor da estrela fria, né? Que é a estrela alfa nesse caso, que é a avermelhada, e da estrela quente Rigel, que é a beta, que é azulada. Entretanto, temos que realizar observações mais detalhadas para determinar suas temperaturas. 3.000 Kelvin para, né, a alfa, que é de 15.000 Kelvin, né, tá? E para, no caso, a Rigel. Então, a classificação das estrelas é feita pelo estudo do espaço, do seu espectro, né? Então, por isso, a coloração das estrelas ela é muito importante para a gente determinar a classe a qual a gente está falando que elas pertencem, né? Então, com base na classificação por cor, para a gente julgar as afirmativas corretas, tá? Então, ele coloca lá várias alternativas onde a gente vai analisar a correta, né? A Via Láctea, ela é composta somente por estrelas da classe M, parecidas com o Sol? Somente não tem outras, né? O Sol é uma estrela da classe M e é o mais numeroso que o Universo. Nós classificamos o Sol, no caso, como uma classe G, não é verdade? Então, a letra B e a letra C por si só estão erradas porque estão classificando o Sol como se ele pertencesse à classe M, mas na verdade o Sol pertence à classe G, tá? A letra A. Estrelas de classe O são estrelas abundantes do universo, né? Ele coloca lá. E apresentam temperaturas da troposfera maiores que 33.000 Kelvin, né? Então, a gente falou que essas estrelas das classes O, elas são muito raras, tá? São muito raras e, na verdade, a maior parte da radiação delas ela é emitida por uma região que é chamada de ultravioleta, tá? Mas ele quer que a gente classifique e julgue as alternativas em relação a essa classificação, né? E ele coloca que as estrelas da classe O, elas são estrelas, na letra A, abundantes do universo e apresentam temperatura da troposfera maiores que 33.000 Kelvin. Então, é falado, sim, que nessa temperatura a troposfera ela é maior, na verdade, a troposfera, né? E, na verdade, a cor dela convencional é azul, tá? Então, na letra D, ele fala assim: o Sol é uma estrela comum, classe G, a temperatura da superfície pode chegar até... Então, a gente ficaria com a letra D, que está mais correta que as outras, tá? Com base na classificação por cor, para a gente jogar alternativas, tá? Então, a gente ficaria com a letra D, tá? Mas também observe que a gente não descartaria a letra A também, né? Que ele coloca que as estrelas são de classe O, elas são encontradas abundantes no universo, né? O que tá errado aí? Tá dizendo que aqui elas são raras, tá? Elas são raras, na verdade. Uma pequena palavrinha fez com que fosse errada, tá? Então, esse seria o quê? O nosso exercício, a nossa correção em relação a isso, tá? E agora a gente vai falar do nosso conteúdo, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho das páginas que eu coloquei lá pra vocês. Deixa eu verificar rapidinho. Deixa eu só buscar aqui as páginas, tá? Que a gente vai trabalhar da página 24 a 27, tá? Só um minutinho. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da classificação, tá?
Nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo astronomia. E a nossa página que a gente vai estudar da 24 a 27, tá? Então, por conta da falta da internet aqui em casa, eu tô enviando a aula para vocês, tá bom? Vai ser enviada, gravada, tá ok? Então, a gente vai iniciar. A gente vai falar um pouquinho sobre a nossa localização no universo, tá? Então, nós iremos verificar um pouquinho na nossa aula de hoje algumas coisas que nos remete a essa questão da nossa classificação no universo. Nós iremos falar sobre a nossa localização no universo e iremos verificar que nessa aula a gente vai fazer uma divisão de 4 partes, na verdade, né? Onde não vai dar para verificar todas as partes, mas a gente vai falar pelo menos de 3. A gente vai falar sobre o universo e o conceito do universo, tá? A gente vai falar nas unidades de medida, das medidas que ocorrem na astronomia, né? O quanto elas são importantes também para localizar esses corpos celestes, essas unidades de medida. E a gente vai falar um pouquinho sobre a localização dos corpos celestes, tá? Como a gente vai localizar um corpo celeste? Que é justamente através das unidades de medida que a gente vai falar também no decorrer da aula, tá? Então, vamos lá iniciar, né? Aí, para iniciar a nossa aula de hoje, vem uma pergunta que a gente pode se fazer, né? Mas o que é o universo, né? Tá? O que é o universo? Esse fenômeno que constitui tudo na natureza. O que é o universo, né? Será que a gente já consegue responder com essas poucas aulas que a gente já teve, né? O que é o universo mesmo, né? Por que eu faço parte do universo também? Poderia ser uma indagação de vocês, né? Mas o que é o universo, né? Esse fenômeno, ele consiste, né, na verdade, em tudo, tá? Que é o universo. Então, o universo, na verdade, gente, se vocês já se perguntaram, né, no decorrer do início do capítulo ou do livro, né, o universo é o espaço, né, e o tempo, na verdade. O universo é o espaço e o tempo, e em que, por exemplo, todos os astros estão inseridos, né, incluindo, claro, a Terra, né, e os planetas também do nosso sistema solar. E é nele que se encontram as galáxias, as nebulosas, os planetas, entre outros, né? Então, o universo, a gente poderia dizer, ele é vasto, gente, né? Ele não é só vasto, mas também como ele é infinito, né? A gente poderia dizer que esse universo, na verdade, ele vai estar sempre em infinita expansão, ele vai estar sempre expandindo. Sempre essa expansão, ela vai ocorrer, por exemplo, devido a uma coisinha chamada de redshift, tá? Que é, na verdade, um desvio, tá? Que é um desvio para o vermelho, né? Que está ligado justamente ao efeito Doppler, né? Esse efeito Doppler tem muito a ver com, por exemplo, ele tem muito a ver com a questão da física que a gente pode falar, né? Que ocorre fenômenos físicos, né? Mas, já em relação à questão que a gente poderia dizer assim, que como ele é um desvio para o vermelho, como é que, então, a cor vermelha ela foi detectada na Terra, né? Emitida pelas galáxias, na verdade. Quer dizer, então, que as galáxias, a cor vermelha e a cor, por exemplo, essa cor vermelha, ela é a cor do quê? De um maior comprimento de onda, né? E como essa cor tem um maior comprimento de onda, significa dizer que ela tem uma menor frequência. E quando essa frequência ela é pequena, a gente pode dizer então que como essa frequência é pequena, a gente pode dizer então o que, gente? A gente pode dizer que a gente quer dizer, na verdade, que a fonte, né, nesse caso, que são as galáxias, elas estão se afastando do observador. E quem seria o observador? Nós, né? E nesse caso, nós somos quem? O observador aqui na Terra. Então, devido, por exemplo, o desvio para o vermelho, né, o universo ele está em expansão devido a esse afastamento das galáxias, né? Significa dizer então que o nosso universo ele é o quê? Infinito, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho, como a gente já falou um pouquinho sobre essa questão das galáxias, né?
A gente estava falando sobre o que é a galáxia, né? O universo em geral. Como eu falei para vocês, o universo ele é o espaço e o tempo, né? É o espaço e o tempo em que todos os astros estão inseridos, incluindo a Terra, tá? Como eu falei, planetas, né? Agora a gente vai falar um pouquinho, entender sobre as unidades de medidas, tá? Deixa eu buscar aqui o slide. As unidades de medidas, tá? Que a gente vai citar um pouquinho aqui. Essas unidades de medidas, justamente a gente pode falar que as unidades de medidas usadas na astronomia, nós vamos entender um pouquinho, algumas coisinhas em relação a isso, tá? Então, devido às distâncias que ocorrem enormes entre os corpos celestes, né, em si, nós temos algumas unidades importantes que são três. A unidade astronômica, UA, tá? O que é, no caso, essa unidade, né? O que ela é, essa UA, né? Ela é utilizada, na verdade, para distâncias dentro do sistema solar e ela corresponde à distância de, por exemplo, assim, uma distância média da Terra e o Sol. Então, a Terra, ela tem a distância de uma unidade astronômica, né? De uma UA, tá? O símbolo dela é UA, U e o A, né? E essa uma UA em quilômetro, ela vale, por exemplo, 150 milhões de quilômetros. Ou seja, se, por exemplo, vamos colocar, se fosse em notação científica, a gente poderia dizer que ela vale, né, 1,5 vezes 10 a oitava. Por quê? Porque na verdade, 15 e mais o que? 7 zeros, tá? Em notação científica. Então, para a gente falar, nós podemos citar como exemplo alguns planetas que estão próximo, né? Vamos ver quem? Vamos ver alguns planetas. Como ficaria essa unidade de medida, né? Essa UA, a unidade astronômica. Vênus vale 0,7, tá? Mercúrio tem 0,4 UA, né? Até porque ele está bem próximo, na verdade, né? Esse Mercúrio ele é um planeta que está bem próximo do Sol, tá? Júpiter, 5,2. Marte, 1,5, que está um pouco mais afastado, né? Saturno, 9,5 UA. Urano, 19 UA, né? Unidade astronômica. E Noturno, que a gente fala, está mais longe do sistema solar, que ele tem 31 unidade astronômica, que é a UA, tá? Então, outra unidade também utilizada também é o ano-luz. A gente já falou da UA, que é a unidade astronômica. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ano-luz, tá? O ano-luz, na verdade, ele, vamos supor assim, ele vai relacionar a distância, né, entre as estrelas e também a questão de outras localidades, né, que a gente pode utilizar como ponto de referência, tá? Vai ser uma distância entre essas estrelas e outras localidades que a gente pode usar como ponto de referência. Então, o que seria esse ano-luz? Ele é, na verdade, a distância para a luz. Ela percorreu uma distância, né, no intervalo de tempo, por exemplo, de 1 ano, tá? Então, como é que calcula, na verdade, esse ano-luz? Na verdade, esse ano-luz, ele vale o quê? Ele vale aproximadamente 9,5 vezes 10 a 12 quilômetros, que corresponde a um ano-luz. Mas como é que a gente faz para achar esse valor de um ano-luz, né? A gente vai precisar, na verdade, tá? Para encontrar a velocidade da luz no vácuo, a gente vai precisar primeiro encontrar, na verdade, a velocidade da luz no vácuo, né? Então, a velocidade da luz no vácuo, ela vale 300 mil quilômetros por segundo, que é um ano, né? E ela vai possuir aproximadamente 3,15 vezes 10 a oitava segundos. Então, para definir esse ano-luz, a gente tem que usar a fórmula da velocidade média, né? Onde a velocidade média ela é igual à variação do espaço pela variação do tempo, né? E colocando isso, a gente pode ter,
né? A gente colocando o valor da velocidade, né? Tá? Colocando o valor da velocidade, não. Usando a fórmula da velocidade média e calculando isso, você teria 1 quilômetro, né? Você teria 1 quilômetro, você teria, na verdade, não 1 quilômetro, em quilômetro, que um ano-luz, ele vale 9,5 vezes 10 a 12 quilômetros, tá? E também, às vezes, a gente utiliza muito esse valor, 9,5, né, de um ano-luz, vezes 10 a 12 quilômetros, para fazer regra de 3, tá? Então, esse seria o quê? O ano-luz, tá? Unidade também astronômica, tá? Além da unidade astronômica, a gente tem o ano-luz, que também é uma unidade de medida da astronomia, tá? Agora a gente vai falar da outra medida da astronomia, que é o parsec, tá? Parsec, tá? O parsec, na verdade, ele é uma unidade muito usada, né? E também a gente poderia ter observado ele, né? Em alguns filmes, por exemplo, de ficção científica, e com certeza você já deve ter ouvido, né? Ou até mesmo assistido nos filmes de Star Wars, né? Ou até mesmo nos filmes, por exemplo, de Star Trek, tá? Ou em outros filmes também, vocês podem ter ouvido essa unidade, tá? Então, a gente tem uma unidade dentro do parsec, tá? Que é justamente, deixa eu ver se eu lembro aqui, é o paralac, tá? Nós temos essa unidade que é o paralac. Na verdade, para poder a gente entender o parsec, a gente tem que entender primeiro o que é o paralac, tá? Então, o paralac, ele é um deslocamento aparente, por exemplo, de um objeto visto por dois observadores. Eles vão possuir diferentes, né? Vamos supor que a gente tem dois observadores diferentes. Eles vão observar esse deslocamento que é proporcional ao ângulo que existe, né? Entre as linhas que vão ligar os objetos, tá? Como a gente está observando na imagem também. As linhas que vão ligar os objetos, né? Observados aos observadores, tá? E isso aí que a gente está falando que a gente está observando nessa imagem, a gente está observando um triângulo retângulo, né? Ele vai formar, na verdade, um triângulo retângulo, tá? E é usado na matemática esse triângulo retângulo, onde a gente pode calcular, na verdade, tirar a distância desse parsec, tá? Então, um parsec é um valor que vai corresponder à distância de um segundo, né? E o valor, geralmente em quilômetro, ele é 3 vezes 10 elevado a 13 quilômetros, tá? Então, essa imagem aqui, tá? Ela vai mostrar um pouquinho mais essa questão do segundo do arco, né? Ele tá colocando essa imagem aqui, né? Ele tá mostrando também os valores de unidades, mas também ela mostra que existe um triângulo retângulo, né, no desenho, tá? E além desse triângulo retângulo do desenho, a gente está observando um cone. E o parsec, na verdade, que é a unidade astronômica, ela está relacionado, na verdade, está sendo relacionada a esse ângulo, tá? Então, aí o que a gente tem? A gente tem uma unidade astronômica na base, né? E a altura, ela é de 3 vezes 10 a 13 quilômetros, que é, na verdade, o que equivale a um parsec, tá? Então, esse parsec, ele é muito utilizado na astronomia, tá? E são essas, na verdade, então, essas 3 unidades astronômicas, tá? E elas ajudam muito a determinar a localização dos corpos celestes no universo, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da localização desses corpos no universo, tá? Localizando os corpos celestes, tá? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho, nessa localização, a gente vai precisar falar justamente dos corpos celestes. Eles são encontrados, né? Que esses corpos celestes, em geral, eles vão ser encontrados nas galáxias. Mas então, o que são as galáxias, gente? As galáxias, como já foi falado, elas são aglomerados
aglomerados, como a gente pode perceber até mesmo na imagem, né, em forma de espiral, na qual ela consiste, ela vai ser formada, na verdade, ela vai consistir as estrelas, né, os meteoroides, os planetas e outros diversos corpos espaciais que vão ser parecidos com a Via Láctea, né? Que a Via Láctea, tá? A Via Láctea, ela é a nossa ela é a nossa galáxia, né? Que é a galáxia que abriga o nosso sistema solar, que a gente já falou também. Então, mas vamos falar um pouquinho sobre a Via Láctea, né? A Via Láctea, ela é a galáxia onde se encontra o nosso sistema solar, como eu falei, né? Como a gente já falou também anteriormente. E também, consequentemente, o que vai acontecer? Ela vai abrigar o nosso planeta Terra, né? E ela recebeu esse nome também, gente, curioso que a Via Láctea recebe esse nome de Via Láctea por conta por exemplo, assim, ela recebe tanto o nome de Via Láctea, tá, como estrada de leite. Por quê? Por conta do seu aspecto esbranquiçado que ela aparenta ter, né? Que ela aparenta ter uma aparência leitosa, que parece uma mancha branca, que pode ser visto nas noites de invernos também, né? Em locais sem nuvens, tá? Ou poluição, tá ok? É interessante também a gente falar que só assim a gente vai conseguir ver ela, tá? Outra, outra característica também da Via Láctea é que ela tem um formato de espiral, como eu falei. Esse formato de espiral significa que ela tem, vamos supor assim, braços que vão se estender também da região central e a partir daí eles vão se enrolar, originando esse espiral que a gente fala, tá? Tem algumas características também. Os principais braços aspirais da Via Láctea, eles são o de Perseu, tá? De Centauro e o de Cygnus, tá? E também, uma curiosidade é que a nossa galáxia, ela tem aproximadamente 100 mil anos-luz de extensão, né? Significa que ela tem muita energia, né? Tá? E o Sol, ele se encontra em uma região de Órion, tá? Que é uma constelação, na verdade, de Órion, tá? E ela também, como característica da nossa Via Láctea, ela tem um grupo local que vai consistir de 50 galáxias, tá? Então, pessoal, a gente fica por aqui na aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido algumas características também em relação, como a gente falou, a nossa localização no universo, né? As unidades astronômicas de medida, tá? E também um pouquinho sobre as nossas galáxias, né? E os corpos celestes, tá? Então, na próxima aula, a gente fala mais um pouquinho das galáxias, né? Na página 28, e coloca a nossa posição mesmo, né? No espaço em relação ao universo, tá? E para hoje, eu vou deixar como atividade, tá? A página 31, tá? Na página 31, vocês vão fazer a questão número 1, tá? A número 2 também dá para fazer, tá? A número 3, tá? Eu tô verificando aqui a possibilidade de fazer, tá? Até a número 5, da número 1 até a número 5 dá para vocês fazerem, tá? E na sexta-feira, na verdade, a gente se encontra, tá? Um beijinho para vocês e confirme o nome de vocês no PV, tá bom?